Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto delicado e de antemão já quero dizer para você que eu não sou dono da verdade. Você não é obrigado a concordar comigo. Se porventura esse conteúdo não for relevante para você, você tem total liberdade de procurar um outro canal para você se informar melhor, um outro canal para você se alimentar melhor espiritualmente e outro canal para você ter uma percepção de acordo com a sua vontade em relação a esse tema que eu vou tratar aqui. Isso aqui é a minha opinião em relação ao cenário e a minha interpretação a respeito desse texto, tá? Então, da mesma forma que eu respeito você em se retirar e ir para outro canal e se informar de acordo com aquilo que você deseja ouvir e ver, eu gostaria também que vocês respeitassem a minha opinião em relação a esse assunto. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a primeira vez que eu trato desse assunto no canal e eu vejo outros canais de pessoas desgraçando, difamando, xingando até a mãe da pessoa que está falando sobre esse assunto na internet, tá? Então, respeitem, da mesma forma que eu respeito o ouvinte, em procurar se informar em outro canal, em outro tipo de vídeo, ok? Pois bem, hoje eu quero falar com vocês sobre o cristão e a política. Esse ano é ano de eleição. E esse ano existem algumas vagas que estão em aberto. E por isso vai ter eleição esse ano. Quais vagas são essas? Nós teremos a disputa eleitoral: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e vice-governador, e presidente e vice-presidente da República. Então, nós temos aí algumas vagas em aberto que precisam passar pelo processo eleitoral para saber quem vai se eleger e quem vai governar o país através desses cargos. Ok? E política, gente, para quem acompanha política, sabe que o cenário político mundial não está lá grandes coisas. Geralmente nós falamos do Brasil porque é o país que nós vivemos. Mas o cenário político global não dá grandes coisas. Mas é bem verdade que esse cenário não está grandes coisas. Para se chegar a essa conclusão depende muito da maneira que a pessoa enxerga a política. Porque vai ter pessoas que vão achar que está tudo bem, está tudo ótimo. E é um direito seu pensar assim. No meu caso, com a lente que eu enxergo política, no meu caso não está bom. Nem no Brasil, nem fora dele. E como eu, que sou cristão, devo me comportar em relação à política? Como que eu, sendo um cidadão do céu, almejando o reino celeste, devo me comportar no reino terrestre, a qual eu faço parte? Então, lendo as Escrituras, eu encontrei uma passagem que dá para nós uma base de como Jesus enxergava o mundo terreno e o mundo celestial. Como que Jesus enxergava A e B. Como ele se comportava se tratando de terra e céu. E é a partir desse texto que eu quero tirar algumas conclusões em relação ao cristão e à política. Qual texto é esse, Marco? Mateus capítulo 22, do versículo 15 ao 22, que diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensas. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar imposto.
e eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e esta inscrição? De César. Então ele lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados. Gente, isso aqui é algo muito importante para nós entendermos. Porque essa história, ela gira em torno de vários embates envolvendo os fariseus e Jesus. Para nós entendermos isso aqui, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho e entender quem eram os fariseus. Os fariseus, gente, eles começaram a ter esse envolvimento com o judaísmo lá no período do cativeiro babilônico. No período do cativeiro babilônico, qual que foi a intenção de Babilônia? A intenção da Babilônia, ao dominar Israel, era acabar com a religião de Israel, fazendo Israel se dobrar aos deuses babilônicos. Então os fariseus se levantaram naquela época como uma resistência à mistura de culto. Eles se levantaram naquela época como defensores do judaísmo, dizendo para os babilônicos o seguinte: nós não vamos nos dobrar aos seus deuses, nós não vamos viver a sua cultura, nós vamos manter de pé a nossa tradição, nós vamos manter de pé a nossa religião e nós vamos manter de pé a nossa fé em Deus. Até aí, tudo bem. Boas intenções, não é isso? Só que tudo demais é ruim. E eles, por serem demais, acabaram atrapalhando aquilo que outrora foi uma atitude louvável. Eles, não contentando somente com as leis de Moisés, eles criaram algo chamado lei oral ou tradição oral, que é um conjunto de leis e regras que meio que se complementava com a lei de Moisés. Então, para quem conhece de Bíblia, sabe que só em Moisés tinha 613 leis. E eles, não contentando com isso, ainda criam mais um conjunto de regras que na cabeça deles tinha a mesma validade do que a lei de Deus. Então, ou seja, quem não cumprisse a tradição que eles haviam criado, teria o mesmo efeito deles não cumprirem a lei de Deus. Então, a lei deles tinha a mesma equivalência à lei estabelecida por Deus, tornando assim ser um servo de Deus algo quase impossível de acontecer. E Jesus, conhecendo essa tradição e sendo Deus, Jesus não seguia esses treinos, essas inventações de moda que eles haviam inventado. Jesus, como um bom judeu, ele cumpriu a lei, mas a lei estabelecida por Deus. Jesus não estava misturado com tradição que eles haviam criado. E por causa disso, eles ficavam extremamente irritados com Jesus. Então, todas as vezes que eles encontravam Jesus, eles faziam para Jesus perguntas, com o intuito de Jesus se contradizer, para eles terem um motivo para poder matá-lo. E esse aqui foi mais um dos episódios que eles tentaram colocar Jesus à prova, para saber qual seria o entendimento de Jesus acerca do pagamento de impostos. Amém até aí, gente? Pois bem, agora vamos entrar em relação ao imposto. Naquela época, gente, Israel não era uma nação soberana. Naquela época, Israel vivia sob o domínio de Roma. Roma havia dominado Israel. E como um bom dominador, colocava os judeus para trabalhar para eles, que era o caso dos publicanos, que eles eram cobradores de imposto. Tem até um discípulo de Jesus chamado Mateus, que ele era publicano, porque ele era um cobrador de imposto. Então, Roma colocava até judeus para poder trabalhar para eles, escravizavam eles em outras instâncias, tiravam o couro deles e cobravam deles impostos. Então, ou seja, Israel enfrentava um problema, teoricamente falando, econômico, pelo fato deles não serem uma nação soberana e viver sob o domínio de uma outra nação. Então eles não tinham liberdade de fazer o que quisessem. Não, eles tinham que seguir o regime, um domínio de uma outra nação, que no caso era Roma. E por isso eles tinham que pagar impostos. Amém até aí, gente? E sabendo disso,
eles levam essa situação até Jesus, perguntando para Jesus se era lícito pagar imposto a César. Em outras palavras, o que eles estão perguntando para Jesus? Jesus, você é judeu, você está aqui no mesmo país do que a gente, está vivendo as mesmas circunstâncias do que a gente. Só que você fica falando aí que você é Deus, que você é justo, que você é certo, e que é isso e que é aquilo. Roma domina a gente, já ferra com a vida da gente. E além disso, ainda cobra da gente imposto. A gente tem que pagar imposto? Ou a gente não deve pagar? Fala para nós aí a sua opinião. O que você pensa em relação a isso? E Jesus, sendo um homem muito sábio e inteligente, Jesus pergunta para eles. Olha só o que Jesus pergunta para eles. Lá no versículo 19. Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. E eles lhe mostraram um denário. O que é um denário, gente? O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Então o denário, ele era um salário de um dia, com a pessoa trabalhava. Então eles trouxeram para Jesus o salário de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e perguntou para Jesus, aqui, é lícito pegar isso aqui e pagar de imposto? E Jesus pega e pergunta para eles, aqui, mas qual que é a imagem que está aí na moeda de vocês? Qual que é o semblante que está aí na moeda de vocês? E eles responderam, no versículo 21, de César. E Jesus diz, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que eu entendo com isso aqui, gente? Jesus nunca misturou reino celestial com reino da terra. Jesus nunca misturou uma coisa com a outra. Jesus nunca quis que a terra fosse o céu. Até mesmo porque isso é uma coisa impossível de acontecer. Principalmente pelo fato de nós sermos pecadores. Talvez a proposta de Deus ao ter criado o mundo antes do pecado, talvez fosse que a terra fosse uma extensão do céu. Em paz, harmonia, santidade e relacionamento. Mas depois que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, é impossível que a terra seja um pedaço do céu. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, miseráveis e desgraçados. Então, quando Jesus veio à terra, ele não veio estabelecer aqui um reino de paz, de glória, de poder. Ele veio reconectar o homem com Deus. Porque quando o pecado entrou no mundo, o homem se afastou de Deus. Romanos 3, 23, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a proposta de Jesus foi reconectar o homem a Deus, dando para nós a oportunidade de vivermos uma vida santa e de passarmos a nossa eternidade no céu. Então quando Jesus se desfez da sua glória e veio na terra, ele não veio estabelecer um reino político aqui na terra. Ele veio estabelecer um reino espiritual. As próprias palavras de Jesus em um dos diálogos com Pilatos é que o reino dele não era um reino desse mundo. Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, vocês podem escrever aí nos comentários aí, que talvez eu me equivoquei. Que eu me recorde, um dos diálogos de Jesus com Pilatos é, o meu reino não é desse mundo. Então Jesus ele não veio estabelecer um reino aqui. Um reino político. Ele veio estabelecer um reino espiritual, aonde nós somos sacerdotes desse reino e temos a função de trazer o reino espiritual para a terra, mas não de forma literal, mas de forma espiritual. Sendo assim, os seus representantes nesse mundo caído. E como que nós somos representantes de Deus nesse mundo caído? Sendo santo, sendo separado, fazendo a coisa certa, orando, buscando a Deus, fazendo toda a liturgia que Deus estabeleceu para nós através das Escrituras. O intuito de Deus nunca foi ou que Jesus levantasse guerreiros políticos
para fazer diferença na política, para poder fazer diferença como presidente, como governador, como senador, como deputado, como A, como B, como C. Nunca foi a proposta bíblica isso. Jesus nunca tratou, que eu me recorde, e eu já li a Bíblia mais de 30 vezes, de capa a capa, nunca vi algum momento Jesus tratando sobre política no Novo Testamento. Política, gente, é uma organização terrena, criada por seres humanos, para nos organizar como seres humanos no mundo que nós estamos fazendo parte. Então, assunto terreno, nós tratamos de forma terrena. Assuntos espirituais, nós tratamos de forma espiritual. Como que o crente se relaciona com a política? É coisa muito simples. Sabe como eu e você nos relacionamos com a política? Fazendo aquilo que a nossa consciência como cristãos diz que é certo. Por exemplo, como eu, cristão, me relaciono com a política hoje? Votando. Eu que sou um cidadão comum, eu não tenho muito o que fazer. Então eu, como um cidadão comum, como um cidadão terreno, o que eu posso fazer com a política que é um assunto terreno? Votar. E como que eu voto? Eu voto a partir da minha cosmovisão, a partir daquilo que eu julgo ser certo, a partir daquilo que está mais próximo daquilo que eu acredito, daquilo que faz mais sentido para mim. Então o que está ao meu alcance de fazer hoje é votar. Só isso. E eu voto naquilo que eu acredito. E também tenho que respeitar as pessoas que acreditam de forma diferente da minha. Porque uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é o reino da terra. O reino de Deus existe uma forma uniforme de pensar. Porque o que passa disso é heresia. Mas se tratando de política, não é bem assim. Porque todos os lados da política têm coisas ruins, como também pode ter coisas boas. Por mais que alguns lados sejam piores do que outros, não existe uma política que em tudo é ruim. Pode ser que seja ruim para mim, pode ser que seja ruim para você, mas pode ser que favoreça outras pessoas. Então é um assunto muito delicado para a gente poder falar que é isso ou é aquilo. E o que eu tenho percebido hoje? A igreja está se misturando muito com política. Ela está se misturando muito com política. Ela coloca o reino de Deus misturado com o reino da terra. Faz de presidente A o presidente B, o salvador da humanidade. Às vezes até atribui um presidente da república uma função que é de Cristo, que é de remir a humanidade. Tem pessoas que acham que é um presidente que vai colocar a vida delas num patamar melhor, que é um presidente que vai contribuir para que elas possam ter uma vida melhor. E não é assim. A esperança do cristão não está na terra, não está em homens. A esperança do cristão está em Deus. E eu quero dizer algo para você, meu querido. Cristo não prometeu vida mansa aqui, não. Então não adianta você votar em A e B achando que você vai ter vida mansa aqui, que você não vai ter, não. João capítulo 16, versículo 33. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É 33 ou 34? É um desses versículos aí, tá? Eu sei que é em João capítulo 16. Agora eu não me recordo se é o versículo 33 ou 34. Mas a gente precisa ter esse entendimento, querido. Nem Jesus teve vida mansa quando ele veio aqui. Esse é um dos motivos dos judeus não acreditarem em Cristo. Porque os judeus esperavam naquela época um Messias militar, um Messias político, que ia libertar eles do domínio de Roma. E Jesus não se envolveu nesse trem. Jesus diz para eles aqui: eu vim libertar vocês, foi de vocês mesmos. Eu vim libertar vocês, foi do pecado. Pouco me importa se vocês estão sendo dominados por Roma, por vocês estão sendo dominados por outras coisas. Até mesmo porque eu, na condição de humano e na condição de judeu, também estou sendo dominado por Roma. Jesus também foi dominado por um governo ruim.
Jesus também foi, teoricamente falando, tá? Não na íntegra, mas escravizado pelo regime de Roma. Em momento nenhum você vê Jesus se levantando contra Roma. A preocupação de Jesus não era essa. A preocupação de Jesus era com a espiritualidade das pessoas. E nós, como cristãos, nós temos que entender que a nossa preocupação não deve ser terrena, gente. A nossa preocupação tem que ser espiritual, tem que ser com as coisas do reino. Nós devemos sim nos posicionar como cidadãos, mas dentro daquilo que nos cabe a nós a fazermos. Uma coisa é o reino da terra, outra coisa é o reino de Deus. Para de misturar política com religião, cara. Para de misturar as coisas do céu com religião. As coisas do céu é regidas por Deus. Política é regida por homens. Para de pegar textos do Antigo Testamento para poder misturar com política. Antigo Testamento é uma coisa, Novo Testamento é outra coisa. O Antigo Testamento era a construção da humanidade, a construção do relacionamento de Deus com a humanidade, a construção de Israel como uma nação. Em Israel, tinha-se um governo, sim, um governo teocrático, aonde Deus era o presidente da nação, aonde Deus era o líder da nação. Mas até Israel rejeitou o governo de Deus e escolheu o governo do homem. Não foi isso que aconteceu lá em 1 Samuel? Quando o povo rejeita Deus e procura um líder humano para que eles pudessem ser parecidos com as outras nações? E a partir daí Israel teve vários problemas. A partir do momento que eles rejeitaram o governo de Deus e passaram a aceitar o governo de homens. Até a nação que era a nação santa teve vários problemas ao colocar a sua esperança em homens. Só que a igreja não funciona dessa forma. A igreja ela só tem um presidente, querido. E não é A e nem C. Sabe qual que é o presidente da igreja? Jesus Cristo de Nazaré. O que vale para nós é o que ele fala, não é o que o presidente A promete, não é o que o presidente B promete. Então eu quero fazer um apelo para você. Esse ano é ano de eleição. Pare de encher o saco dos outros por causa de política, cara. Se o seu candidato é A, vai fundo. Vota nele, faz campanha para ele, faz o que você quiser. Se o seu candidato é B, vai fundo. Faz o que você quiser, mas pare de encher o saco das pessoas. Para de ficar misturando coisas do céu com coisas da terra. Para de ficar misturando A com B. Cristão, volta a repetir isso. Cristão não coloca a sua esperança em homens, não coloca a sua esperança em política. Cristão coloca a sua esperança em Deus, em Cristo. Devemos sim fazer a nossa parte aqui, mas jamais negligenciando a nossa parte lá. Porque mesmo que você vote e o seu candidato não seja o candidato que vai ser eleito, você não pode esmurecer, você não tem que ficar brigando com os outros, você não tem que ficar arrumando tumulto com os outros, não. Porque a sua esperança não vem dele, a sua esperança vem de Cristo. E mesmo que esse mundo aqui você se lasque de pagar imposto, mesmo que esse mundo aqui você se lasque de passar por situações desnecessárias, o reino de Deus é o reino que nos aguarda. Então nós aqui, nós somos peregrinos. A nossa passagem aqui ela é curta. Nós não podemos fazer da terra a nossa morada eterna. Então, mesmo que tudo aqui dê errado, a nossa esperança tem que ser que no céu vai ter dias melhores. Só que tem gente que está querendo que o céu se manifeste aqui. Tem pessoas que estão achando que Deus vai colocar um presidente na república para poder fazer a vontade dele na nossa vida. Queridos, de onde que vocês tiraram isso? Representante de Deus na terra somos nós. Somos os crentes. Não é presidente A, B, C ou D, não. Você está esperando um presidente da república, você está esperando um político fazer a diferença, mas você mesmo não faz a diferença na sua casa, na sua família, na sua rua. Por que ao invés de colocar a esperança de dias melhores de uma nação na mão de A, B e C, você não começa fazendo sua parte? Talvez a gente consiga realmente mudar o cenário do Brasil. Mas não é brigando com os outros, arrumando tumulto com os outros, não. É com o nosso testemunho de vida. Inclusive para políticos cristãos que estão envolvidos na política. Não adianta ficar usando Bíblia, falando disso, falando daquilo, se você é um canalha. Pilantra. Não adianta.
Nós fazemos o que está ao nosso alcance de fazer. Como cidadão, querido, vote. Se é um cristão que está envolvido na política, faça o que a sua orientação religiosa, que é Deus, te ordena a fazer. Vote naquilo que vai fazer bem para a população. Crie projeto de leis que vai fazer bem para a população. É isso que um cristão político deve fazer. E um cristão que não é político, é apenas um cidadão, sabe o que você tem que fazer? Votar. E se comportar como alguém que você cobra que os outros sejam. Então, querido, eu quero finalizar esse vídeo dizendo: dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Para de ficar misturando as coisas. Porque reino de Deus é uma coisa e reino dos homens é outra coisa. Tá? Reiterando, você pode discordar do meu vídeo, você pode discordar dos meus argumentos, não tem problema nenhum. Eu só peço que você tenha educação para poder respeitar a opinião de alguém que talvez pense diferente do que você em relação a essa temática. Porque se você me ataca, se você ataca pessoas que pensam diferente, você não está querendo um Brasil melhor. Você está querendo um Brasil melhor para você e não para os outros. Tá certo? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.